enganoso, desesperadamente corrupto. Quem conhece o próprio coração? Diz a tua palavra, meu Pai. Mas o Senhor diz: eu, o Senhor, conheço o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo as suas obras. Meu Deus, nós estamos aqui hoje, meu Deus, para ouvir a verdade que vem do Senhor, para beber da fonte do céu. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que neste momento a revelação do Espírito Santo venha sobre cada coração. Não aquilo que nós queremos ouvir nessa tarde, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E eu te peço agora, meu Pai querido, que o Espírito Santo venha sobre cada pessoa, trazendo a revelação do céu, para falar aquilo que o homem não pode falar, para tocar onde o homem não pode tocar, e para revelar o que o homem precisa saber, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 18, irmãos. A parábola do juiz iníquo. Jesus, ele pregava o evangelho sempre contando parábolas. Eram comparações. Para algumas pessoas ficava mais fácil entender, para outras ficava mais difícil entender. Mas o detalhe é que quando nós queremos, quando nós estamos interessados num assunto, uma palavra só que a gente escutar desse assunto já dá para nós um entendimento bem grande. Mas quando nós não queremos, estamos desinteressados, pode falar um texto todo que não entende nada. Então Jesus pregava o evangelho em parábolas, comparando, e nesse texto aqui, que nós vamos ouvir da palavra, Jesus conta mais uma parábola. E no versículo 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar? Quer que a igreja repita? Orar? Sempre. Esmorecer? Nunca. Orar? Sempre. Esmorecer? Nunca. Presta atenção nisso aí. A palavra de Deus está dizendo que nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aleluia. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Jesus não precisava orar. Se a gente olhar bem, ele é o Filho de Deus. Jesus não precisa de nada. Jesus nunca precisou de arrepender de nada, porque ele nunca pecou, nunca errou. Jesus nunca teve problema de nada, pelo contrário, ele resolve os problemas. E ele é Filho de Deus. Ele nunca pecou, ele não tinha problema nenhum. E mesmo assim, a palavra de Deus nos mostra que Jesus foi uma das pessoas que mais orou aqui nessa terra. Só para escolher os discípulos que seguiam a ele, ele ficou a noite inteira orando. A noite inteira orando. Para quê? Para nos dar exemplo. Que muitas coisas, irmão, só vai resolver se nós orarmos. Muitas coisas só vai resolver se nós entrarmos na presença de Deus, acreditando naquilo que ele fala conosco aqui pela palavra. Tem muitas coisas que nós conseguimos dentro de pouco tempo, mas tem coisas que gastam um tempo maior. Por isso Jesus está dizendo que nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever não é... O que é um dever? Dever é uma obrigação, não é verdade? Orar sempre, sempre, em todo o tempo e nunca esmorecer. Significa dizer que essa oração vai ter fruto, essa oração vai ter resultado. Aí Jesus contou a parábola para aquele povo que estava ali. Ele diz assim: havia certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Jesus está contando que havia uma cidade, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Quer dizer, que aquele povo tinha muito problema com aquele juiz, com as causas que eles chegavam lá para resolver. Ele não temia a Deus e nem respeitava o homem, então ele ia fazer o que ele quisesse fazer. O tempo que desse para fazer, né? Se a pessoa, por exemplo, tivesse mais condições, ele podia atender. Aqueles menos favorecidos, se desse ele atendia, se não desse ele não atendia. E a viúva naquela época? O que significa uma viúva naquela época? Pessoa totalmente sem recurso, sem amparo nenhum. Ninguém nem olhava, era desamparada mesmo, a viúva. E a viúva estava com a causa, quer dizer, estava impossível para ela. Se pelo menos o juiz fosse gente boa, tudo bem. Mas Jesus já contou isso aqui com esse grau de dificuldade para nos fazer entender que muitas coisas na nossa vida que a gente desanima logo, não é para desanimar, é para a gente persistir, é para a gente perseverar, porque no final de tudo vai ter resultado. Então Jesus está dizendo sobre uma cidade que tinha um juiz carrasco, um juiz mau, que não temia a Deus, não respeitava as pessoas, e havia naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois
disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem que respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venham molestar-me. Aquele juiz foi vencido pela perseverança daquela mulher. Mas só que Jesus não está falando sobre viúva e sobre juízo. Jesus só contou uma parábola. Jesus estava falando sobre o povo que busca a Deus e sobre Deus. Só que Deus, no caso aqui, é um juiz justo e bom, misericordioso. Jesus não é um juiz. Ele contou aquela parábola para que as pessoas pudessem entender que dificuldade que aquela mulher estava enfrentando, mas ela foi vitoriosa porque ela perseverou. Aí Jesus vai e fala que por algum tempo, naquela história que eu estava contando, o juiz não quis atender a causa daquela mulher, mas ela perseverou. Ela, todo dia que o juiz abria lá o estabelecimento onde atendia os clientes, a mulher estava lá. Todo dia que ele chegava, a mulher estava lá. E todo dia ele dizia que não podia atender, todo dia ele dizia que estava impossível, que não ia atender. E de repente, um dia ele falou assim: eu vou atender essa mulher, para que ela não venha mais me molestar, porque todo dia ela está aqui e eu vou ter que atender essa mulher. Então a palavra está dizendo que Jesus, então, terminando a parábola, ele diz no versículo 6 assim: considerai o que diz esse juiz iníquo. Considerai, o que o juiz falou? Eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas essa mulher está me molestando, ela está me perturbando, está me importunando, todo dia ela está aqui. Então, para me ficar livre dela, eu vou logo atender ela então agora, que aí eu fico livre. Aí Jesus falou: considerai o que diz esse juiz. Aí no 7 ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está dizendo, o Filho de Deus, que tem intimidade com Deus, que conhece o Pai, que sabe como é que o Pai age. Jesus, o Filho de Deus, está revelando aqui para nós aqui, que Deus vai atender os filhos dele, que clamam por justiça, dia e noite. Talvez você tenha clamado, talvez você tenha orado por uma causa só, todo dia. Toda oração que você vai fazer, você está falando sempre sobre aquela causa. Deus está atento à sua oração. Ele não esqueceu daquilo que você já pediu até hoje. Ele está trabalhando, que Jesus está dizendo que nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se fosse uma coisa que não ia dar fruto, ele não ia mandar orar sempre. Ele está dizendo para orar sempre, é porque um dia essa resposta vai chegar. E durante o tempo que nós esperamos, ele nos dá suporte. Outro dia eu conversava com minha irmã, que ela estava muito preocupada com um problema lá na família dela, e eu dizia para ela: olha, nós temos muita força da parte de Deus, porque Ele nos manda esperar nele. Você acha que Deus vai nos deixar sem resposta? Se Ele nos manda esperar por Ele, Ele vai vir, mas durante o tempo que nós estamos esperando, Ele garante o suporte para nós. Ele garante a força para nós. Ele não diz para a gente desistir. Eu nunca achei uma passagem bíblica de Deus mandando alguém desistir. Pelo contrário, eu vejo aqui na palavra Deus pedindo a gente para perseverar, para persistir, para confiar, para esperar, para entregar a vida na mão dele e deixar ele fazer a obra. Amém? Aí ele diz assim: não fará Deus, quer dizer, esse juiz que é mau, ele fez justiça para essa mulher porque ela perseverou. E Deus que é bom, por exemplo, ele não vai atender, não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. É porque o tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo é para já, é agora. O nosso tempo é agora, é hoje, nesse exato momento. Porque principalmente hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas querem as coisas muito rápidas, querem a solução muito rápida, mas não são rápidas para buscar a Deus. Essa é a verdade. As pessoas são muito demoradas para buscar a Deus, mas para querer de Deus, nós queremos agora. Tem que ser agora do nosso jeito, da nossa maneira, mas não é assim que as coisas funcionam. Primeiramente tem um processo, nós precisamos entregar a nossa vida para Deus primeiro. Se entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, ela está bem cuidada. E Deus está trabalhando por nós. Amém, irmãos? Amém. Quando a bênção chegar na sua vida, você vai ver que valeu a pena
Todos aqueles momentos que você passou buscando ao Senhor. Porque esse tempo, irmão, ele funciona mais como uma terapia na nossa vida. Tem coisas que, se Deus colocar na nossa vida já, no tempo que nós queremos que Ele coloca, de repente a gente vai sair fora dos caminhos dele. Então, quando Ele vê que você está pronto, quando Ele vê que você está preparado, Ele coloca na sua vida, Ele coloca nas suas mãos aquilo que você busca. Porque Ele quer você por completo. Ele quer você, Ele não quer que você seja deficiente em nada. Porque o objetivo de Deus é a salvação da nossa alma. Primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é salvar nossa alma. E depois as outras coisas. Amém? Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Jesus falou: o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se não tiver salvação, não tem nada. Se não tiver a vida eterna garantida, não tem nada. Pode receber todas as bênçãos que pedir, mas não tem nada. Então, primeiramente, Deus quer te salvar. E quer que você permaneça salvo. E durante o tempo que Deus vai discipulando você, te fortalecendo, né, e você vai pedindo a Ele as coisas, Ele registra isso. Cada oração, cada lágrima que é derramada nos nossos olhos, a palavra diz que Deus recolhe no odre dele. Ele recolhe as nossas lágrimas. Ele enxuga as nossas lágrimas. E Ele nos faz justiça. Embora pareça demorado, o tempo é de Deus. Vai chegar um momento que você vai saltar de alegria. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, eu creio muito no que a palavra de Deus diz, irmão. Já passei muitos momentos difíceis na minha vida, mas Deus me amparou e Deus me respondeu, e Deus vem me responder, e Deus vai me responder. Todos nós passamos por muitos problemas na vida, passamos por muitos obstáculos na vida, mas nós estamos servindo a um Deus fiel. Nós nunca devemos esquecer disso. Nós nunca devemos esquecer que nós somos sustentados pela graça de Deus. E no momento exato, Deus vai entrar com a bênção e vai te entregar. Acredite, irmão, nisso. Jesus está dizendo: embora pareça demorado em defender-os, contudo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quer dizer que para nós conseguirmos qualquer coisa, tem que ser pela fé. Tem que ser por acreditar naquilo que Deus está falando. Ele está dizendo: quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra? Quando Jesus vier, será que ele vai achar fé na terra? Nós vamos para uma mensagem que está lá em Isaías, para a gente